Nação, vocês estão com a mesma sensação que eu, que o Flamengo só anda em círculos, que os velhos problemas voltam a se repetir ano após ano e que também os times adversários estão cada vez mais fortes e mais competitivos? Pois é, o Flamengo está parado no tempo, né? O Flamengo vive de lapsos de alguns treinadores que chegam, faz um bom futebol em pouco tempo e depois vão embora, né? Eu vou trazer alguns tópicos hoje no vídeo de hoje. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham também, porque é importante a gente trocar essa informação. Bom, o Flamengo, na minha visão, está sempre andando em círculo, porque o que estamos vivendo em 2024, vivemos em 2021. O que vivemos em 2020, vivemos em 2023. Exceto, claro, que em 2020 o Flamengo conseguiu ganhar o Brasileirão ali, sabe-se lá como, né? Bom, o Flamengo vem apresentando muitos problemas, tanto parte física, parte mental. Ontem, o jogo contra o Corinthians, o Flamengo perdeu pela parte mental. O Corinthians foi para um jogo físico, um jogo de muita briga. O Corinthians entrou com a disposição de brigar para ganhar o jogo, seja a que ponto for. E o Flamengo, como mais um simples jogo, o Flamengo poderia estar jogando até agora, que não iria fazer gol. O Hugo Souza só teve um lance, né? Um lance que ele fez uma defesa. E a gente fica andando em círculo, gente. Até quando? Até quando o Flamengo erra planejamento, o Flamengo erra nas escolhas dos treinadores, não só do Tite, mas de outros treinadores ao longo dos tempos, né? É tudo no aleatório. Está mais que provado que esse elenco foi talhado a jogar jogo de aproximação, jogo de controle de posse de bola. O Flamengo fisicamente não tem jogadores estruturais para jogar desse jeito, correr atrás do adversário. O Flamengo, quando funcionou e quando deu certo, mesmo que por um pequeno período, foi jogando dessa forma, jogo de aproximação, jogo de toque, e a gente não vê isso no Flamengo. O Flamengo tem feito um jogo corre errado, jogo de pontas, jogo posicional no Flamengo não dá certo, com esse elenco não dá certo. Se contratar jogadores específicos para a posição pode até funcionar, mas com o time que a gente tem hoje, que a gente chama de titular, não funciona. E o Flamengo vive nisso, vive nessa roda que só anda em círculo realmente, porque os problemas são sempre iguais, os problemas são sempre parecidos. Tem até aquela série Dark, né? Não sei quem já viu. É a mesma coisa, cara. O Flamengo passa ali o tempo e quando volta tá no mesmo lugar. E é isso, né? O Flamengo vive muito no aleatório. Até quando veio o Jorge Jesus, foi no aleatório também. Quando o Dorival chegou também, ninguém tinha perspectiva, né? Ele trouxe porque estava ali no melhor momento ali, técnico brasileiro. Foi como se fosse um tampão e deu certo por um momento, né? E o Flamengo não quis renovar com ele. E fica essa situação, cara. O Corinthians, em 11 jogos, o Corinthians tinha vencido um jogo contra o Bragantino, que foi no estádio neutro. O Corinthians estava sofrendo para criar jogadas, ontem criou várias jogadas. O Flamengo é uma decepção. Se vai ganhar títulos ou não, não sei. Mas o futebol do Flamengo, os erros do Flamengo são decepcionantes para o torcedor. Eu não espero o Flamengo jogar igual em 2019, porque para mim 2019 foi aqueles cometas que passam na Terra de 30 em 30 anos. Não tem como você jogar o que o Flamengo jogou naquela época, só daqui a mais alguns anos, quando formar um outro time, uma outra situação, uma outra geração, quem sabe. Assim como foi em 81, foi em 2019. Então, assim, mas o que a gente espera minimamente é um bom futebol. O Flamengo tem jogadores de qualidade, tem jogadores que podem fazer diferença e não faz. Tem problema de jogador? Tem. Tem problema de treinador? Tem. Mas acima de tudo está a diretoria, que não cobra técnico, que não contrata técnico à altura do Flamengo. Não estou dizendo que o Tite não é técnico à altura do Flamengo, mas que se encaixe no estilo de jogo do Flamengo. Isso a gente não vê. O Flamengo está sempre trazendo um treinador aleatório, porque joga de um jeito, joga de outro. O São Paulo é ofensivo e não deu certo também. Então, assim, não é questão de ser técnico defensivo, ofensivo, isso não importa. O que importa é o Flamengo é desenhado para jogar de uma forma. Por exemplo, o Botafogo é um time que é mais físico do que técnico. Então o Botafogo pode fazer um jogo reativo, porque ele tem jogadores ali para esse tipo de jogo, para um jogo posicional, para um jogo com pontas. O Botafogo é um time mais forte fisicamente que até os outros adversários do campeonato. Já o Flamengo não. O ataque do Flamengo é leve, o time do Flamengo é leve. Tem um outro jogador forte fisicamente, mas de modo geral são jogadores mais leves. Então, para o jogo do Flamengo fluir e não ter esse desgaste todo, o Flamengo precisa de domínio de jogo, controle de jogo, posse de bola, aproximação. É assim que o Flamengo conseguiu os seus melhores momentos aí nos últimos anos. E o que a gente vê no Flamengo hoje não é isso. O Flamengo hoje joga
joga de forma de chutão para frente, de lançamento, de brigar pela bola, correr errado, marcar. Enfim, muitos problemas e eu não sei o que vai acontecer até o final da temporada. Mas a gente sabe também que tem um outro fator que o Flamengo vem acontecendo no Flamengo, é mais um tópico sobre o assunto, é o De La Cruz. Com o De La Cruz em campo, o Flamengo tem um aproveitamento bom. Sem o De La Cruz, o aproveitamento cai. É impressionante como o jogador faz a diferença nesse time do Flamengo. E é ruim, entre aspas, isso, porque a gente fica dependente do jogador. Agora ele está machucado. A sorte que veio a data FIFA, e a melhor coisa que foi para o Flamengo a data FIFA, não só para recuperar os jogadores, mas para a gente, torcedor, que fica triste, que acorda numa segunda-feira triste, chateado com o que viu em campo. Se fosse o Flamengo, já ganhou jogos do Corinthians, que o Corinthians era muito melhor que esse time de hoje. O Flamengo ganhou bem. E ontem o time do Corinthians hoje é horrível. O time do Corinthians é muito ruim. E o Flamengo sofreu e perdeu. É complicado, gente. Eu não vejo o que fazer. Demitir treinador também agora não vai resolver o problema. Vai trazer qualquer treinador e não vai adiantar. Vai ser... A minha visão não vai resolver. Mas para 2025 o Flamengo precisa de trazer um treinador, mas que seja de acordo com o que o elenco pode proporcionar. Não adianta você pegar a Arrascaeta e jogar na ponta, não adianta você pegar o Gerson e colocar em outra função, não adianta. Pode até render minimamente, mas o máximo que o jogador pode render não vai. O Flamengo é jogo de aproximação. Dá pena de ver o Pedro jogando no meio dos zagueiros, né? Jogadores pontas, o Bruno Henrique taxado na ponta esquerda não dá. Enfim, é uma série de fatores. O Flamengo, pelo que o Flamengo era para estar nadando de braçada. Não digo que vai ganhar todo ano, porque isso aí nenhum clube ganha todo ano. Mas está brigando firme. O Flamengo consegue até chegar, mas sempre falta algo a mais, né? A gente vê os outros rivais hoje. Eu estava falando aqui na época do 2019, era só o Santos. Depois que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, os outros times começaram a acordar que aquilo ali não era o suficiente mais para ganhar, para brigar. Então, quer dizer, hoje você olha o Campeonato Brasileiro, você tem 10, 12 times competitivos, fortes, que você vai enfrentar eles e vai ser jogo difícil. E coisas que a gente não via tempos atrás, né? Então é isso. Bom, a expectativa minha vamos ver o que vai acontecer. A Copa do Brasil está desenhada para o Flamengo chegar na final. Eu não concordo em priorizar a Copa do Brasil, mas é nítido, é enraizado, a própria torcida concorda com isso. Eu não vou generalizar, mas em grande parte concorda, porque a gente vê até na arquibancada, quando é jogo de Copa do Brasil, a torcida tem um outro tipo de apoio, e quando é Brasileirão, é só mais um jogo. Então o Flamengo, na verdade, só o velhinho priorizou o Campeonato Brasileiro, deu valor ao Campeonato Brasileiro como deveria ter dado. E hoje o Flamengo joga o Brasileirão de uma forma, contra o Bahia, por exemplo. O Flamengo não jogou bem aquele jogo, mas o time estava concentrado, o time estava ligado no jogo. Ontem contra o Corinthians, não, muitos passes errados, de jogadores desligados, tomou 2 gols ridículos. Enfim, são problemas que o Tite não vem corrigindo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham? Qual a solução que vocês dariam? Porque é importante a gente trocar essa ideia, nação.